Hoje a análise aos jornais é feita pelo reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feio de Azevedo. Está connosco, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Nesta revista de imprensa, a sua manchete, vamos assim chamar-lhe, é coincidente com outras duas de jornais nacionais, o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias. Estamos a falar da luta contra o cancro. O que é que será mais importante neste momento noticiar em relação a este tema que é comum a tanta gente? Bem, bom dia em primeiro lugar. A questão da luta contra o cancro, penso que pela positiva é esta mensagem de que cada vez mais há soluções para esta doença, não é? E isso leva, as pessoas estão informadas, as pessoas estão cada vez melhor informadas e isso leva a que as pessoas queiram fazer diagnósticos prévios, queiram, portanto, estar a ser mais seguidas e o que também leva a que haja aumentos de custos significativos neste problema da luta contra o cancro e é interessante notar o que diz Francisco Ramos, que o Estado não sabe administrar os preços dos medicamentos. Eu penso que não é tanto... Tenho esta ideia, eu trabalho no sistema público e tenho também que lidar com orçamentos de grandes dimensões. O Estado não sabe ou não consegue administrar o preço dos medicamentos. E, portanto, nós temos um problema na sociedade. É evidente que a saúde pública é uma coisa fundamental, é evidente que todos nós temos... é um orçamento muito pesado para... É um orçamento muitíssimo pesado e, portanto, há dificuldades significativas. Porque também há, vamos ser diretos, também há esta questão de quem fornece os medicamentos provavelmente também faz este jogo do mercado e, portanto, também explora esta situação de nós sabemos que há uma pressão grande para que o Estado e as entidades privadas comprem os medicamentos para serem usados, porque os cidadãos assim o desejam, não é? Será importante também associarmos a esta temática a questão da ciência, do impulso que tem vindo a dar sem dúvida. Na estratégia da luta contra o cancro? Sem dúvida. Quer na divulgação, quer obviamente ao nível até da inovação e dos tratamentos. Sem dúvida, e aí a Universidade de Porto, como julgo que toda a gente conhece, está a liderar este processo de desenvolvimento do conhecimento na ciência em relação ao cancro. Temos figuras de topo mundialmente conhecidas, como é o caso do professor Sobrinho Simões, mas há outros que de facto têm dado mensagens e o professor Manuel Sobrinho Simões tem continuadamente nas suas entrevistas e nas suas intervenções públicas dado esta mensagem de esperança às pessoas de que a luta contra o cancro está a começar a ser uma doença crónica e ao começar a ser uma doença crónica está a ter custos de manutenção cada vez mais elevados e vamos de novo entroncar no problema das exigências que são levantadas e das pressões que, do ponto de vista também político, são feitas para que nós... perceber onde é que devemos gastar o dinheiro, a montante ou a José? Mas o problema sempre é a questão da administração dos orçamentos, é um problema muito grande. Mas é crucial também se falar nesta questão do ponto de vista da orçamentação para a investigação. Em Portugal este assunto está neste momento contornado ou os problemas persistem? Não, os problemas persistem porque, obviamente, mas eu não gosto de dramatizar estas situações, obviamente que nós, em termos competitivos com os restantes países da Europa, com os países mais avançados da Europa, nós temos orçamentos para a investigação muito inferiores aos desses países. Portanto, nós precisamos, e nós temos capacidade e massa humana e património, digamos assim, para fazer mais e melhor no campo da investigação científica, não é? Com mais orçamento? Naturalmente que ele é preciso, não é? Agora, vamos ser realistas, existem outras áreas da nossa sociedade que pressionam imenso e bem para que haja mais orçamento. Olha, desde logo a justiça, não é? Desde logo a justiça. Portanto, nós temos que... Eu não sou membro do governo, mas acho que temos que ter a coragem de não estar só e unicamente a pedir. Temos que ter a coragem de perceber Portugal como um todo, dar muita importância às coisas, mas não centrar tudo na nossa casa, naquilo que nós fazemos. Portanto, nós temos claramente que conseguir vir a investir mais na área do desenvolvimento do conhecimento. Certamente que o cancro aparece como uma questão de topo. E a parte das comunicações, e a parte da universidade digital, que é algo que está a levar países a investir milhões ou bilhões para serem, enfim, instrumentos de poder importantíssimos. Portanto, isto não é pacífico, não é? Evidentemente que há aqui um problema político a resolver.
Sebastião Feio de Azevedo, avançamos nesta revista de imprensa para um outro assunto que fará parte também da sua primeira página nesta imprensa de domingo. Aí incluímos um assunto que está na primeira página do Público, relativa ao alojamento para estudantes, claro. Ao acolhimento de Portugal em relação a estudantes estrangeiros. E pergunto-lhe, isto é uma alternativa ou poderá estar aqui associada a uma... Para além de Portugal ser cada vez uma casa maior de estudantes estrangeiros, há também aqui uma área de negócio? Não, há um título que eu não acho que seja feliz. Serão os estudantes estrangeiros a nova galinha dos ovos de ouros? Obviamente que não. Não podemos pensar em resolver os nossos problemas através dos estudantes estrangeiros e dos estudantes nacionais. Ora, o que se passa é que o sucesso tem um preço. Tem outra face da moeda, não é? Portugal, e vamos ser diretos, as universidades portuguesas, não todas, mas um número significativo, nós temos tido um grande sucesso de atratividade. Somos um país desejado, somos um país bem visto, temos, acho que posso dizer, instalações e professores, universidades muito boas, portanto os estrangeiros vêm em maior número. Nós, na Universidade do Porto, mais do que duplicamos nos últimos 10 anos o número de estrangeiros. Depois temos os turistas também, como todos sabemos. E, portanto, cria-se aqui, em termos de sociedade de mercado, cria-se aqui uma crise de aumento de custos que nós temos que combater. E a Universidade do Porto está a trabalhar, e outras universidades o estarão, a trabalhar no sentido de aumentar a oferta de alojamentos para estudantes, por forma a contrariar esta pressão da procura, não é? Portanto, estamos a aumentar a oferta, um problema de oferta e procura, estamos a aumentar a oferta no sentido de trabalharmos para manter o mais possível baixos os preços dos alojamentos, porque obviamente que é muito complicado. Mas há muita falta de alojamentos. Há falta, não há muita falta. Sobretudo a preços comportáveis. Os preços aumentaram um pouco nos últimos 3 anos, é evidente que sim, é claro que aumentaram. E nós estamos a trabalhar em coisas concretas, em investimentos concretos, em colaborações com as autarquias limítrofes, com o Porto e com as autarquias limítrofes, para, eu gostaria de pensar que duplicaremos o número de camas que vamos dispor para os nossos estudantes nos próximos anos, não é? A muito curto prazo. Sebastião Feio de Azevedo, olhamos também para um outro assunto e podemos continuar na primeira página do Público, porque escolheu falar também sobre a poluição no Tejo, um tema que tem estado na ordem do dia, ainda com contornos difíceis de explicar, percebendo-se que provavelmente há um conjunto de situações a explicarem, mas ainda estamos à espera de respostas. O Governo geriu bem este assunto? Eu não gosto também de grandes frases populistas, chamemos assim, e de grandes manchetes. É evidente que a poluição é um problema muitíssimo grave. Nós temos poluição, contrariamente ao que diz o presidente de um grande país estrangeiro, nós temos um problema muito grave de poluição. Nós temos um problema muito grave de água. E, portanto, a poluição associada aos rios, concretamente, é muito mais grave hoje e temos que olhar com muito mais atenção, na medida em que temos o problema da própria água também connosco, não é? O que se passou no Tejo, eu não conheço os detalhes dos casos, o que se passou no Tejo merece uma profundíssima análise. Tenho o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que vai rever os limites de capacidade de despejo de resíduos. Não sei se foi esse o caso, isto é, não sei se a legislação... Se houve alguma violação, não sei se houve violação ou simplesmente a legislação está desadequada e, portanto, as empresas terão tido o direito legal, chamemos assim, de fazer esses despejos. Agora, embora também deva dizê-lo, o despejo foi principalmente de matéria orgânica, que é menos grave que outras matérias, não é? Mas, enfim, não vou entrar nesses detalhes mais especulativos. O que é preciso é perceber que o que se passou é inadmissível, é impensável ver um rio como o Tejo, coberto de um manto terrivelmente desagradável. O trabalho que os portugueses esperam que seja feito é de técnicos, mas as decisões têm de ser políticas, é preciso certamente que tem que se rever, claramente que tem que primeiro perceber e depois entrar à justiça, se for caso disso. E, mais uma vez, já também há aqui umas indicações curiosas de terem desaparecido umas amostras automáticas, enfim, coisas que são muito complicadas e que é preciso, e é parte frágil da nossa sociedade. Sendo que nós somos envolvidos, é parte frágil da nossa sociedade, a forma como se contornam os problemas. E isso a Justiça tem que ajudar.
A sua última página desta revista de imprensa é preenchida com uma pequena anotação sobre os rankings das escolas. Que ideia é que gostaria de transmitir quando há tanta controvérsia em torno daquilo? Pois, a controvérsia, eu em relação aos rankings digo-lhe diretamente o seguinte, os rankings são importantes. O que é preciso é percebermos os resultados. Agora, esconder os resultados, isso não leva a lado nenhum. Agora, perceber os resultados de contexto, isso é fundamental. E trabalhar para que se alterem esses resultados de contexto é fundamental. Agora, é muito fácil, politicamente correto, dizer que os rankings não interessam, porque são uma violação de várias coisas. Não, não. Os rankings são importantes. Existem em todo o mundo e vão continuar a existir. Portanto, nós temos que perceber que temos que ter conhecimento do que se passa com coisas concretas. Agora, que existem situações de contexto, inequivocamente, que não vamos começar a dizer esta escola é má, aquela não é má. Isso é que são questões diferentes. É preciso fazer uma avaliação não só quantitativa, mas qualitativa. Agora, não escondamos os números, porque eles existem. E devem ser avaliados. Sebastião Feio de Azevedo, a Universidade do Porto está a organizar mais uma edição do Encontro de Investigação Jovem. É já a 11ª, vai decorrer quarta, quinta e sexta-feira. São mais de 800 jovens investigadores. Como é que a Universidade pretende, desta forma, por esta via, abrir-se para o exterior? A Universidade tem, eu diria, 4 grandes iniciativas públicas, para lá das muitas outras iniciativas de ligação ao exterior. Tem a Universidade Júnior, não esquecer, tem a Mostra da Universidade, em que atrai cerca de 15, 16, 17 mil pessoas durante alguns dias. Tem a Feira da Empregabilidade, que tem atraído de uma forma crescente autarquias, empresas, e tem este encontro de investigação jovem. Este encontro de investigação jovem, que é o mérito da equipe de investigação, e importa muito dizê-lo, porque por trás destas iniciativas estão pessoas. A professora Maria João Ramos, a doutora Paula Coelho, a doutora Lara, são pessoas que trabalham intensamente para ter 800 jovens com 500 trabalhos que estão a apresentar, trabalhos feitos nas suas aulas, trabalhos feitos nos seus cursos, a apresentar, entre eles, a discuti-los como se fossem congressos internacionais, portanto, com um ganho de conhecimento da forma como as coisas se apresentam e se fazem. Não há, nas grandes universidades, educação sem investigação. É preciso que se perceba isso. Não há, nas grandes universidades, o grande desenvolvimento da formação é através da investigação. E isto é uma mostra daquilo que a Universidade de Porto entende que é a educação, e é uma mostra do empenho, porque repara, eu falei em 3 nomes de pessoas, por trás disto estão centenas de professores e centenas de técnicos com quem estes estudantes de mestrado e de licenciatura fazem a sua investigação. E, portanto, isto acho que é uma boa contribuição da Universidade do Porto. É uma montra também para o contexto empresarial? Poderá ser uma montra para o contexto empresarial. Devo dizer-lhe que é mais uma montra para o contexto do desenvolvimento do conhecimento, em que naturalmente haverá alguns desses 450 ou 480 trabalhos que vão ser apresentados, haverá alguns com valor acrescentado para a translação do conhecimento, como se costuma dizer, para levar esse conhecimento para a indústria. Mas eu diria que neste caso há um grande exercício de percepção como é que a investigação ajuda a educação. Sebastião Feio de Azevedo, muito obrigada por ter estado connosco neste domingo. Obrigado, eu.